misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Baixe a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós nos reunimos aqui nesta manhã. Já oramos, já louvamos, já adoramos. Agora queremos pedir, fala conosco. Usa, Senhor Deus, a minha boca. Usa, Senhor Deus, este instrumento. O Senhor é quem vivifica através do teu Santo Espírito a palavra aos nossos corações. Papai, queremos quebrar toda interferência, tudo aquilo que o diabo tem preparado para vir causar desorganização, falta de entendimento, confusão. Nós quebramos agora em nome de Jesus e declaramos que a palavra cairá no nosso coração e produzirá frutos. Fala conosco pelo teu Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Querido, imagina que um grande rei, dono de propriedades, um palácio maravilhoso, onde é servido a melhor comida do mundo. Se ele convidasse você, chamasse você para ir viver junto dele. É isso que Deus faz em Cristo Jesus para comigo e para com você. Ele nos chama para vivermos uma vida diferenciada, para vivermos uma vida que vale a pena. O próprio Senhor Jesus, Ele prometeu nos dar vida. E que vida? Vida em abundância. E nós vamos ver aqui 3 verbos que nos levarão a esse nível de vida. Uma vida que não é pautada pelo natural, uma vida que nos chama a transcender, chama-nos a ir para o além, para o sobrenatural. A medicina pode dizer, esta enfermidade é incurável, mas a fé em Cristo Jesus nos leva a afirmar, é possível sim em Jesus. É esse tipo de vida que um crente verdadeiro deve viver. Então o primeiro verbo que nós encontramos aqui é apresentar. Olha lá no verso 1, Paulo começa fazendo um pedido, uma súplica. Ele fala assim, eu estou rogando por vocês, irmãos, eu estou falando com vocês, irmãos, e eu rogo, não no meu nome, não no nome da igreja ou qualquer outra coisa, eu rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Não é um simples pedido, mas é uma súplica. É algo que parte do coração de um homem que experimentou a vida com Jesus e que quer que os outros também participem desta mesma vida. E ele fala para essas pessoas, olha, por favor, eu peço, eu intercedo, eu quero falar para vocês fazerem essas coisas pela misericórdia de Deus. O que é que ele vai rogar com tamanha intensidade? A primeira coisa então é que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Nós somos convidados a nos entregar totalmente a Deus. Não só o período do domingo de manhã em que nós encontramos, mas todos os dias, todos os momentos, entregues na mão do Deus vivo. Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você, e Ele só precisa que você fale para Ele, Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou necessitado, eu estou carente, eu estou precisando de uma intervenção do Senhor, manda ordem aí do trono para que me alcance, para que toque na minha vida. Paulo então exorta para que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo. Lá no Antigo Testamento,
sacrifício era morto, o cordeiro era morto, o bode era morto, todas as ofertas. Agora, a vida em Jesus, agora não é mais a morte, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, Ele já morreu por nós de uma vez por todas. Não precisa mais sacrificar nada, porque o sacrifício completo, santo, absoluto, Jesus lá na cruz, Ele morreu por mim e por você. E o que Paulo está falando pelo Espírito Santo? Que agora eu preciso entregar-me a Ele, vivo. Deus nos quer vivos, sadios, fortes, alegres, vitoriosos, vencedores. Deus não nos quer, capengando, que vai ser de mim? Não! Apresentar como aquela oferta santa, viva, aleluia, glória a Deus. Irmãos, há uma história do missionário, eu sempre confundo o nome dos missionários, então eu prefiro não citar para não errar. Mas ele era campeão de um esporte desenvolvido mais em outros países, a Índia é muito forte nisso. Ele era campeão mundial, de uma família riquíssima, uma posição. E aí ele tem encontro com Cristo Jesus. Ele casa, ele herda aquela mansão que era um palácio. E ele fala para a mulher dele: olha, a minha parte eu vou dedicar tudo para o serviço de Deus. A esposa dele também, venderam tudo, foram ser missionários. Esse homem conhecido, famoso, milionário, terminou a vida dele num casebre na África. Por quê? Porque ele apresentou a Deus. Ele buscou fazer a vontade de Deus, não a vontade dele. Amém. Quanta diferença, mano! Nas pregações de hoje em dia, as pessoas buscando a Deus para querer crescer, ter mais, etc. Não que isso seja pecado, o pecado é o amor a essas coisas. Então, apresentar a Ele. O segundo verbo é inconformar. Olha o começo do versículo 2. E não vos conformeis, ou seja, fique inconformado com este século. Esta palavra século pode ser traduzida por mundo, por tempo. Então a segunda coisa é que eu olho para esse século, eu olho para esse mundo e eu fico inconformado. Eu não me conformo com esse mundo. Ou seja, eu não tomo a forma desse mundo. Esta água está dentro desse copo, esta água tomou a forma desse copo. Se eu colocar num outro recipiente, a água vai tomar a forma. Dá para entender? Então Deus está falando através de Paulo que a gente não deve tomar a forma desse mundo. O mundo tem padrões, princípios contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus. Queridos, nós vivemos num mundo imundo. Eu não sei você, mas eu fico, desculpa o termo, eu fico enojado ao ver os noticiários, os acontecimentos. Uma coisa pior do que a outra. Se a gente for pensar em questão de justiça, uma pessoa que com um batom picha pela primeira vez na vida, pega 17 anos de condenação, o chefe do tráfico foi absolvido. É esse mundo que a gente vive. É um mundo que está sem graça, ou seja, desgraçado. É um mundo que está corrompido. E não é esse ou aquele que é melhor.
todo o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Nós precisamos entender que nós somos cidadãos do reino de Deus, não nada desse mundo, tomar a forma desse mundo. Queridos, a igreja dos nossos dias tem tomado a forma do mundo, tem copiado no som, nas luzes, na maneira de se expressar. Os pregadores hoje não são mais pregadores ungidos pelo Espírito Santo, eles são palestrantes, eles são coaches, eles são pessoas preparadas como no mundo secular. Esse é o mundo que a gente vive, um mundo de injustiça. Eu recebi alguns vídeos dos últimos acontecimentos lá na Síria. Irmãos, o que estão fazendo com a igreja lá na Síria é algo assustador. As pessoas têm ódio de nós cristãos. Eles batem, eles cospem, eles atiram na cara, chutam, põem todo mundo deitado e vai metralhando todo mundo. É esse mundo que nós vivemos. E nós precisamos ouvir essa orientação. Não tome a forma desse mundo. Não vos aformeis a esse mundo. Nós temos que rejeitar todo e qualquer tipo de influência que seja contrária à vontade de Deus, que nos afastam de Deus. É impressionante, esse mundo espiritual, ele é real, muito mais real do que esse que nós vemos. Sabe quando você está com o coração aberto, desejoso, querendo se oferecer a Deus como sacrifício vivo, toca o telefone, alguém bate na porta, chega final de semana, dia de culto, uma viagem, é isso, aquilo, outro, querendo afastar-nos dos caminhos do Senhor. Não vamos tomar a forma desse mundo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Imagina você no barco. O barco está tudo bem. A hora que começa a entrar água dentro do barco, aí tem que ter preocupação, que aí vai afundar. É a mesma coisa nas nossas vidas, a igreja. Quando o mundo começa a entrar para dentro, já andou de barco? Não é? A gente, muitos, né, que vão andar de barco pela primeira vez, fica meio atordoado, não é? Dá enjoo. Tem umas pessoas que caem do barco, né, Silvia? Ana Maria, missionária lá em Uruguara, 3 vezes caiu, Silvia? 3 ou 4. O barco sai também, né? Ela pisava aqui, pisava na beirada, o barco tinha que ficar parado, né? O Sidney não puxava o freio de mão do barco. Quando a água começa a entrar, e a água tem entrado dentro da igreja, o mundo tem entrado dentro da igreja, em nossas vidas, será que não temos permitido que esses modelos do mundo, esses padrões do mundo entrem? Então ele fala claramente aqui, ó, não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste século. Então a primeira coisa, eu tenho que me apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. A segunda coisa, eu preciso ser inconformado com esse mundo. Você é assim com as coisas desse mundo? Você acha, tudo bem, é assim mesmo. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não. A gente não pode se conformar a esse mundo, tomar a forma desse mundo. E o terceiro verbo que a gente vê aqui é transformar. Verso 2: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? O grande problema seu, o grande problema meu, a maior luta, a maior intensidade de luta é aqui, ó. Tudo
tudo se origina aqui. Um grande homem de Deus falou assim que ele não podia proibir das aves voarem sobre a cabeça dele, os pensamentos, mas ele podia proibir de fazer ninho na cabeça. E é impressionante a batalha espiritual que acontece aqui na nossa mente. Já aconteceu você, um dia consagrado, ajoelhado, em prantos, orando, de repente atravessa na sua mente um pensamento absurdo? A luta é constante aqui. Você está com um problema, você deita, aquilo está martelando na sua cabeça. Você acorda de madrugada, aquele pensamento vem martelar. Você acorda de manhã, aquilo fica batendo. Por isso que nós somos convidados a transformar, pela renovação, a nossa mente. Essa palavra transformar é metamorfose, no original. Em português também, a mesma palavra, metamorfose. Sabe aquela larva feia que faz o seu casulo, entra lá dentro do casulo e depois de um certo período sai e se transforma numa linda borboleta? Isso é metamorfose. Conta-se a história que o menininho, vendo ali aquela luta, não é, daquela agora a borboleta, não é, tentando sair, há um fio bem no meio da saída, é muito espremido e a borboleta tem que se espremer, e o menininho foi e cortou aquele fiozinho para facilitar a saída. No que cortou, a borboleta saiu, mas não teve vida, porque no passar ali pela dificuldade, pela luta, ali os vasos sanguíneos vão recebendo sangue à vida. Metamorfose. Lembra Jesus lá no monte da transfiguração? As pessoas, tem três ali mais íntimos de Jesus, todas as pessoas conheciam Jesus e tinham a imagem de Jesus homem, mas ali ele transfigurou, ou seja, aconteceu com ele uma metamorfose. E aí então os três apóstolos viram Jesus transfigurado, viram Jesus como verdadeiramente ele é, viram Jesus com uma luz tremenda. Lembra de Moisés? Ele armava a tenda da congregação fora do arraial, e quando ele ia lá ter comunhão com Deus, diz a Bíblia que Deus falava com ele como um amigo face a face. O povo todo se levantava, colocava em pé. E depois que ele saía da tenda da revelação, da presença de Deus, o rosto dele brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para ele. Ocorria nele uma metamorfose, uma transformação. E é esta palavra que Paulo usou para falar que nós precisamos desta metamorfose, desta mudança. E fala da mudança pela renovação, restauração, mudança completa para melhor, levando-nos a ser parecidos com Jesus. Renovação. Quantos precisam de uma renovação assim hoje? Uma metamorfose. As marcas da vida, elas vão nos enfeiando. Já chegou numa pessoa, né, nós que temos um pouco mais de idade, né, a gente chega, vê uma pessoa acabada, não é? Chega lá e fala, nossa, quantos anos você tem, né? 90 anos. A pessoa fala, a idade é mais nova do que você, né? Precisa de uma renovação. Mas as marcas da vida, as marcas vão nos enfeiando, vão nos angustiando, entristecendo, e a gente vai ficando assim meio introspecto lá dentro assim, ó, e vai fechando, e vai ficando com a cara feia. Mas aí nós ouvimos Deus falando, vocês precisam de uma transformação, uma metamorfose, pela renovação. Renovação do que? Da mente. A nossa mente precisa ser limpa constantemente.
há muito lixo, há muita sujeira. Os nossos olhos, a Bíblia diz que são as janelas, as portas que entram as coisas, e a gente vê tanta coisa, tanta sujeira, tanta barbaridade, e vai se acumulando, e o nosso ego e o nosso subego, aqui embaixo, começa a trazer na lembrança aquela coisa toda, e a gente precisa do sangue de Jesus, limpando, purificando, mas não pode deixar vazio, tem que ser cheio da palavra de Deus. Temos que entupir a nossa cabeça com a palavra de Deus, como se fosse possível. Precisamos encher, porque senão será cheio de outras coisas. A mente nossa, amado, tudo começa aqui, vem o pensamento. A gente não pega assim, pequei sem querer. Fiz isso sem querer. A gente pode até falar isso, mas é uma desculpa esfarrapada. Começa aqui na mente, vem um pensamento, e aí a gente começa, fica ali, meditando, pensando, etc, etc. E você já percebeu que não vem pensamento bom. Os pensamentos são os piores. Vai no médico, já estou com uma dor aqui. O que a cabeça fala? Não é nada, é passageiro. É isso que a cabeça fala? É um câncer. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo outro. E a gente vai se enchendo dessas mentiras do inferno, porque o pai da mentira, o diabo, ele só lança mentira. Lá desde o princípio ali com Eva, ele é enganador, ele é mentiroso, ele é pregador de dúvidas. Ele coloca dúvida na nossa cabeça. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será isso? Será aquilo outro? E a gente vai abrindo a vida para receber tudo aquilo que não presta. Precisamos começar a pensar de maneira bíblica. Sou mais que vencedor, sou. Você está vendo minha vida hoje, está assim, está difícil, mas é porque Deus tem uma grande vitória para me dar. É porque Deus está me preparando, Deus está forjando o meu caráter, a minha personalidade. Deus está fazendo de mim um grande lutador, para que eu possa vencer batalhas maiores ainda. A nossa mente precisa de uma transformação, de uma renovação. Imagina você um computador cheio de vírus. O que precisa ser feito? Formatar. Essa palavra que usa, Precisa formatar, ou seja, tirar tudo. Tira o que não presta, os vírus, tira o que presta, tira tudo. Para depois iniciar novamente. Talvez você esteja nesta manhã precisando de uma formatação. Talvez a tua cabeça, talvez o teu coração, os pensamentos, tua vontade, esteja com vírus, contaminado. E é só pensamento ruim. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. É que a pessoa está com o disco rígido, um vírus. O vírus que vai, volta e meia, vai vir e vai causar dano. E vai causar dano. Sabe aquela pessoa que toma todas? Arruma encrenca dentro de casa? Ela fala, mas eu não quero, eu quero parar. Eu falo que eu vou parar e quando eu vejo eu já estou bebendo outra vez. Por quê? A sujeira na mente, no coração. E só o sangue de Jesus pode nos formatar. Amém. Só o sangue de Jesus pode nos limpar. Sabe, quando a gente tenta pela força da gente, a gente se frustra. Alguém já se frustrou? Eu vou melhorar, eu vou parar de fazer isso porque não presta, está sendo prejudicial, agora daqui para frente tudo vai ser diferente. A hora que percebe, está fazendo a mesma coisa. Por isso que nós precisamos de Jesus, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, por isso que nós precisamos do Papai. Nós não conseguimos.
Antes de Cristo entrar na minha vida, eu fumava, bebia, usava drogas. E teve uma época que eu trabalhava num banco. E teve uma época que eu falei, vou parar de beber. E eu fiquei alguns dias. Aí eu fui com uma excursão, tipo excursão, né? Pescar no Mato Grosso. Imagina como eu voltei. A pesca é desculpa. O pessoal fala que vai pescar, mas é para beber e para tudo que não presta. Não estou falando todos, né? Estou falando aqueles sem Cristo Jesus. O que você pediria hoje para Deus? Deus, essa área da minha vida, eu preciso de uma mudança, de uma transformação. Essa renovação, Senhor Deus, essa transformação pela renovação. Minha mente me prejudica. Fico pensando em tantas besteiras, tantas coisas ruins, fico ali me enchendo. Renova minha mente. Renova minha mente, renova minha mente. Tira tudo isso que está aí, tira todo esse lixo. Queridos, a gente sofre. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho. As pessoas que ainda não têm Jesus, que não nasceu de novo, elas sofrem. Elas pensam que não, mas sofrem. Elas pensam que estão curtindo a vida, não estão sofrendo. E a gente precisa fazer o quê? Entregar na mão dele, crer nele. Não é a minha pregação, não é o meu muito falar, mas é ele que faz a mudança. É ele que opera a transformação. Não somos nós. O que nós fazemos? Nós intercedemos, nós oramos, nós pedimos para quem? Para ele. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, Kiko, eu não vou mais contar os meus problemas para você. Eu falei, por quê? É porque eu já sei o que você vai falar. Eu falei, tá, o que eu vou falar? Você vai falar, olha, será que nós acreditamos na oração? Quando, no período, né, de 1 hora, no turno de 1 hora das 24 horas, quando você está lá orando, aqueles pedidos, tem pedidos que estão desde o começo. Será que nós cremos que Deus tem poder para mudar, para transformar? Muitas vezes nós não cremos porque o problema está aqui, a dúvida está aqui, o pensamento está ali. Precisa ser limpo, lavado, purificado a nossa mente. É horrível. Não precisa levantar a mão assim, só levanta o dedinho. Você sofre muitas vezes com pensamentos que vêm na sua cabeça. Cada pensamento absurdo, não é? É a luta nossa, é o que nos amarra, é o que nos prende. Paulo, esse mesmo que escreveu aqui, ele disse assim que a fé nos leva a falar, e através daquilo que nós falamos, a fé providencia o que nós queremos. Sabe aquela pessoa que ela leu na Bíblia, se tiverdes fé com o tamanho do grão de mostarda, você fala para aquele monte, saia e vá e mude para outro lugar, ou se lance para o mar. E a pessoa leu na Bíblia e olhou pela janela, tinha uma montanha assim, próximo à casa. Ela falou, quero ver se dá certo. Montanha, saia desse lugar, vá para tal lugar. Foi dormir. No outro dia acordou, foi lá, lembrou, olhou na janela, a montanha estava lá. Aí falou, sabia que vinha. Por que falou então? Eu sabia que isso ia acontecer. Já fez isso, a gente faz isso. Eu sabia. Vamos saber aquilo que a Bíblia fala da gente. Amém. Vamos lançar palavras de fé. Vamos aguardar. Mas não deu. Já a pessoa, o médico já assinou. Até o padre já foi e deu extrema-unção. Mas se Deus quiser, a pessoa vai continuar vivendo. Amém. Nós precisamos nos encher dessa palavra. Queridos,
Só lembrando então, apresentar, entregar tudo para Deus, corpo, né? Ali é interessante que fala culto racional. A palavra no grego é lógicos, da onde vem a nossa palavra lógica. Então o nosso culto não é somente algo, não, é algo racional também. Eu vou adorar a Deus, eu vou conversar com o Pai, eu vou ler a Bíblia. Se a gente não usa de um raciocínio, de uma lógica, se a gente é conduzido só pela nossa emoção, daqui um mês você já não vai mais ler a Bíblia, não vai mais orar, não vai mais cantar louvores e nem vai mais participar do culto. É lógico, eu creio em Deus, a fé é uma lógica. Não é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que a palavra de Deus diz. Amém. O que é a fé? É algo que você tem certeza que vai acontecer. Não é um jogo de sorte, vamos ver se dá certo. Certa vez na igreja se reuniram iam fazer uma reunião lá para chover, que estava muito seco. Chegou lá todo mundo, um menininho com guarda-chuva. Ele falou, por que você trouxe o guarda-chuva? Ele falou, nós não vamos orar para chover? Será que dá certo? Isso aí é incredulidade. Começa a acreditar. Amém. Pode ser que tudo ao teu redor, tudo está falando, não dá certo, não vai acontecer, a pessoa não vai se converter, vai ser sempre assim a sua vida inteirinha, o pensamento vem tudo coisa boa, né? Tudo coisa que não presta. Aí a gente luta contra. Vai dar, vai acontecer, vai se converter, eu vou arrumar um emprego, vou ter dinheiro para pagar as dívidas, tudo vai enchendo de fé e começa a falar, o pensamento vai vir contrário, será? Você fala, sai Satanás! Porque são pensamentos que vêm do inferno para nos destruir. Lemos hoje, ontem, anteontem, Jesus perguntando, o que estão falando que eu sou Elias e tal. E vocês, Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e falou, esta verdade, esta revelação, não é tua, veio de Deus, veio dos céus. O homem foi usado para trazer a maior de todas as revelações, que Jesus é o Messias. Daqui a pouco ele está falando para Jesus, vem aqui. Você não vai morrer, não vou deixar. Jesus olhou para ele e falou, arreda-te, Satanás. É sério, a luta, a batalha é terrível, é tremenda. Todos os momentos, se a gente não tiver percebido, a gente cai. Você fala assim, mas eu não sou mais bobo para cair nessas coisas. Não é? Eu pensava assim, quase que essa semana eu caí num site falso. E fiquei bravo ainda, porque eu fui pagar, o banco bloqueou o meu cartão. Senão, a gente precisa de Jesus, irmãos. A gente precisa do Espírito Santo. Sem Deus nós não somos nada, amados. E eu e você, nós precisamos apresentar-nos a Deus nesse culto racional, que é agradável a Deus. Corpo para sacrifício, Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser comigo. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Assim como ela é feita aí no céu, faz aqui na terra, faz na minha vida, faz na minha casa, na minha família. E aí então eu tenho que ter uma mudança radical na minha mente. Eu tenho que buscar essa transformação, essa metamorfose. Eu tenho que olhar para esse mundo e eu não posso me conformar com ele. Hoje eu cedo aqui, amanhã ali. Uma chave preciosa, maravilhosa isso, irmãos.
Muitas pessoas acham, pensam, até acreditam que são verdadeiramente discípulos de Jesus, mas o comportamento, a forma de pensar, os valores, tudo mundano, não muda. Continua a mesma coisa. Você olha o comportamento da pessoa na escola, você olha o comportamento da pessoa no trabalho, é a mesma coisa, o comportamento com os vizinhos é a mesma coisa, a pessoa nem sabe que ele é crente em Jesus. Por quê? Porque ele está conformado, ele tomou a forma do mundo. E como resultado de apresentar, conformar, transformar, nós, final do verso 2, para que experimenteis, para a gente experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se essas coisas não acontecerem, nós não vamos experimentar as coisas de Deus. Ah, mas eu vou à igreja, mas eu faço isso, eu dou o dízimo, eu ajudo o pobre, eu faço. Não adianta. Se aqui ainda não houve transformação, não houve mudança. Ah, eu posso levar vantagem em tudo. Pensamento demoníaco, que veio através de uma propaganda, muitos anos atrás, jogador de futebol, falando de cigarro. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Eu não levo desaforo para casa. Não, isso é coisa do mundo. Quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se apresente a Ele. Seja transformado por Ele. Tenha uma renovação na mente. E aí então você vai ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa linda! Então Deus nos chama a uma entrega total, a uma rejeição do mundo e uma transformação diária. Um dia aconteceu isso, está aí, depois parou? Todos os dias. Uma pergunta: você já se apresentou a Deus? Apresentou a sua vida a Deus como sacrifício vivo? Você quer fazer isso agora? Você já tem tentado, você não consegue, você já se esforçou em determinada área, você quero que isso que foi lido, isso que Paulo rogou, pela misericórdia de Deus, aconteça na minha vida. Se você quer se entregar totalmente como sacrifício vivo a Deus, eu quero convidar você a ficar em pé. E a segunda pergunta é: que mudanças você precisa fazer para viver de acordo com a vontade de Deus?